Deus em Cristo seja louvado, da torre de vigia para toda a face da terra. Esta é mais uma mensagem do Ministério Atalaia da Última Hora, de volta à palavra original. Esse ministério esteve oculto em todos os tempos, em todos os séculos, em todas as gerações. Agora no século XXI, terceiro milênio, aprove Deus levantar na terra o seu Atalaia da Última Hora, como uma palavra de despertamento para os religiosos do século XXI, terceiro milênio. Para cada época Deus tem um Atalaia para levantar na terra, para divertir os povos da terra. Deus nunca fez surpresa para os povos da terra. Tudo que Deus fez antes, Ele revelou aos seus servos os profetas, para que ninguém diga que é inocente, que não sabiam de tudo que ia acontecer sobre a face da terra com os povos da terra, que não obedeceram a palavra de Deus aqui na terra. Vamos tomar como base para a nossa mensagem um ponto da palavra original que se encontra no livro do profeta Malaquias, capítulo 3, versículo 3 a 18, e capítulo 4, 1 a 3. Tema da mensagem do profeta de Deus: a diferença entre o justo e o ímpio. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor, mas vós dizeis que temos falado contra ti. Vós tendes dito: inútil é servir a Deus, que nos aproveita termos cuidado em guardar os seus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois, nós reputamos por bem-aventurados os soberbos e também os que cometem impiedade. Prosperam, sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temiam ao Senhor falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor e para os que se lembravam do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que preparei. Poupá-lo-eis, como um homem poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que não serve a Deus. Pois eis que aquele dia vem ardendo como fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não lhes deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo cura nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerro da estribaria, e pisareis os ímpios, porque eles farão cinzas debaixo de vossos pés, naquele dia que prepararei, diz o Senhor dos Exércitos. O tema da mensagem do profeta Malaquias era para mostrar a diferença do justo e do ímpio. Este é o tema da mensagem do Atalaia da Última Hora, a diferença do justo e do ímpio. Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, vamos meditar nestas palavras do servo de Deus. O povo da época do profeta Malaquias estavam enfadados de Deus e dizendo em voz alta para quem quisesse ouvir, que inútil era servir a Deus, de que aproveitava, eles diziam, andar na presença de Deus, se os que desobedeciam a Deus eram mais bem-aventurados do que os que serviam a Deus? Quando Deus ouviu aquelas palavras daqueles religiosos que estavam tão agressivos contra Deus, Deus usa o seu profeta para dizer para aqueles religiosos: não é inútil servir a Deus aqui na terra, porque vai chegar um dia em que todos vão ver a diferença de quem serviu a Deus aqui na terra e de quem desobedeceu a Deus aqui na terra, porque esta diferença já tem que haver aqui na terra, antes de chegar aquele grande dia do Senhor. Por quê? Porque aquele dia alguém vai ver outra vez a diferença de quem serviu a Deus aqui na terra e de quem disse que era inútil servir a Deus aqui na terra. Que povo cruel aquele povo do tempo de Malaquias, abria a boca para dizer que era inútil servir a Deus aqui na terra. Se olharmos para o povo religioso do tempo de Malaquias e olharmos para o povo religioso do século XXI, a diferença é muito pouca daquele povo do tempo de Malaquias para o povo religioso do século XXI, terceiro milênio. Porque Deus não estava satisfeito com aqueles líderes religiosos do tempo do profeta Malaquias. Será que Deus está satisfeito com os líderes religiosos do século XXI? Talvez os amados ouvintes digam no seu coração: o que era que os líderes religiosos do tempo de Malaquias estavam fazendo de errado? Para Deus não estar satisfeito com eles?
Se os amados ouvintes prestaram atenção na passagem das Escrituras Sagradas que nós tomamos como base para a nossa mensagem, vocês descobrem o porquê Deus não estava satisfeito com aqueles líderes religiosos do tempo de Malaquias. Vejam bem, amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus. As palavras daqueles líderes religiosos e dos seus fiéis estavam sendo agressivas para com Deus, dizendo que era inútil servir a Deus. Quem não servia a Deus era muito mais feliz do que eles que serviam a Deus. Deus não poderia estar satisfeito com uns religiosos deste tipo. Estes líderes religiosos, seus fiéis, estavam enfadados de Deus e Deus tinha se enfadado deles. Veja o que Deus disse pela boca do profeta Malaquias, o porquê não estava satisfeito com aqueles líderes religiosos e com seus fiéis. Veja Malaquias capítulo 2, versículo 1 a 17. Neste capítulo 2 do profeta Malaquias, Deus fala exclusivamente para os líderes religiosos. Em todo o tempo, Deus atribuiu a desobediência do povo aos seus líderes religiosos. Por quê? O povo tem uma tendência a obedecer aos seus líderes religiosos. Quando um líder religioso anda nos caminhos de Deus, ele ensina os caminhos de Deus para os seus fiéis. Mas quando um líder religioso não anda nos caminhos de Deus, ele desvia os seus fiéis do caminho de Deus. Vamos meditar um pouco no capítulo 2 de Malaquias. Deus fala diretamente para os líderes religiosos e diz: agora, ó sacerdote, este mandamento é para vocês. Se vocês não guardar no seu coração a minha lei, diz o Senhor dos Exércitos, enviarei a maldição sobre vocês. Em vez de vocês abençoar os vossos fiéis, vocês estão amaldiçoando os vossos fiéis, porque eu transformarei as vossas bênçãos em maldição, diz o Senhor dos Exércitos. E já tenho amaldiçoado, porque vocês não aplicais isto nos vossos corações. Aquele sacrifício que aqueles líderes religiosos faziam para Deus estava cheirando mal nas narinas de Deus, como esterco. Disse Deus: eu vou expulsar vocês para fora do meu santuário. Então vocês vão saber que eu enviei o meu mensageiro, ou o meu mandamento, para vocês cumprir. E vocês não querem cumprir o meu mandamento, diz o Senhor dos Exércitos. Fiz o meu pacto com Levi, um pacto de vida e de paz, para que ele me temesse e temesse o meu nome. Ele temeu e assombrou-se por causa do meu nome. A lei da verdade esteve na sua boca, e impiedade não se achou na sua boca. Ele andou comigo em paz e em retidão, e da iniquidade apartou a muitos. Pois os lábios do sacerdote devem guardar o conhecimento, e da sua boca devem os seus fiéis procurar instruções, porque ele é o mensageiro do Senhor dos Exércitos. Mas vocês, sacerdotes, desviastes dos meus caminhos, dos caminhos de Deus, e a muitos dos seus fiéis fizeste tropeçar na lei. Corrompestes o pacto que fiz com Levi, diz o Senhor dos Exércitos. Por isso, também eu vos fiz desprezíveis e indignos diante de todo o povo, visto que não guardaste os meus caminhos, mas fizeste acepção de pessoas na lei. Não temos nós o mesmo Pai? Porque nos havemos aleivosamente uns para com os outros, profanando o pacto de nossos pais? Judá se tem havido aleivosamente, e abominação se cometeu em Israel e em Jerusalém, porque Judá profanou o santuário, o qual ele ama, e se casou com a filha de Deus estranho. O Senhor extirpará das tendas de Jacó o homem que fizer isto, e o que vela, e o que responde, e o que oferece dons e sacrifícios ao Senhor dos Exércitos. Ainda fazeis isto, e cobris o altar do Senhor de lágrimas, de choro e de gemidos, porque ele não olha mais para a oferta, nem aceitará com prazer da vossa mão. Todavia perguntais: por quê? Porque o Senhor tem sido testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade, para com a qual procedestes deslealmente, sendo ela a mulher da tua mocidade, a mulher da tua aliança, a tua companheira, e não fez somente um, ainda que ele sobejava o espírito? E por que somente um? Não é porque buscasse descendência piedosa. Portanto, guardai-vos em vosso espírito, e que ninguém seja infiel para com a mulher da sua mocidade, pois eu detesto o divórcio, diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Aquele que cobre de violência o seu vestido,
Portanto, cuidai de vós mesmos, diz o Senhor dos Exércitos, e não sejais infiéis. Tendes enfadado o Senhor com vossas palavras, e ainda dizeis em que te enfadamos, Senhor. Nisto que dizeis, qualquer que faz o mal, passa por bom aos olhos do Senhor, e é desse que ele se agrada. Ou aonde está o Deus do juízo? Amados irmãos e ouvintes da Santa Palavra de Deus, nós acabamos de ler o capítulo 2 de Malaquias. Deus dando mandamentos para os líderes religiosos, para os sacerdotes e para os pastores. Os amados irmãos e ouvintes prestaram atenção na leitura a rebeldia daqueles líderes religiosos no tempo do profeta Malaquias. Eles não estavam levando a sério os mandamentos de Deus nas suas igrejas. A rebeldia dos líderes religiosos era tão grande que Deus tinha dito que as bênçãos deles tinham se tornado em maldição. O sacrifício que eles faziam para Deus estava cheirando mal nas narinas de Deus. Deus disse que o sacrifício dos líderes religiosos estava cheirando mal como esterco. Deus deu o mandamento para que se cumprisse, mas os líderes religiosos não estavam fazendo caso dos mandamentos de Deus. Além dos líderes religiosos não cumprir os mandamentos de Deus, ainda desviavam os que queriam cumprir e faziam os outros tropeçar no caminho do Senhor. Visto que além de não guardarem os mandamentos de Deus, ainda faziam acepção de pessoas na lei. Estavam profanando o santuário do Senhor, o qual Ele ama. Ainda fazeis isto e cobris o altar de choro, de lágrimas e de gemidos, porque Deus não ouvia mais os seus clamores, nem os seus sacrifícios. Eram aceitos por Deus. Estavam sacrificando a Deus animais cegos e doentes, porque não servia para o consumo deles. Deus disse para aqueles líderes religiosos que estavam oferecendo animais doentes e cegos: vão oferecer um destes animais doentes e cegos para o teu governador? Para ver se ele aceita? O filho honra o pai e o servo seu senhor. Se eu sou o vosso pai, aonde está a minha honra? E se eu sou o amo, aonde está o temor de mim? Diz o Senhor dos Exércitos. Deus diz que os líderes religiosos desprezaram o seu nome. Os líderes religiosos perguntam para Deus aonde eles tinham desprezado o nome de Deus. Deus diz para os líderes religiosos: vocês estão me oferecendo sacrifício com defeito, estão me oferecendo animais doentes e cegos, e ainda me perguntais em que estão me enfadando? Além dos sacrifícios que cheiram mal nos meus narizes, ainda dizem que é inútil servir a Deus. E dos que fazem o mal, é destes que Deus se agrada. Deus diz para os líderes religiosos: vocês estão me enfadando com vossas palavras. E os líderes religiosos ainda perguntam para Deus aonde eles estão enfadando a Deus. Eles dizem para Deus que Deus tem muito mais prazer nos que fazem o mal do que nos que fazem o bem. Deus diz para os líderes religiosos: aonde está o Deus da justiça? Um dia vocês vão ver a diferença do justo e do ímpio, do que serve a Deus e do que não serve a Deus, do que faz o bem e de quem faz o mal. Eu sou o Deus. Eu sou o Deus da justiça. Eu não aprovo quem faz o mal na terra. Eu não tenho bênção para os ímpios e nem para quem profana o meu nome na terra. Eu não tenho bênção para quem profana o meu santuário e me oferece sacrifício de animais cegos e doentes. Vocês são muito agressivos com as vossas palavras para comigo, dizendo que eu sou o Deus do mal e que eu tenho mais prazer nos que fazem o mal do que nos que fazem o bem. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, do terceiro milênio, nunca examinaram o livro de Malaquias para saber o porquê o profeta Malaquias foi duro com o povo da lei, que não estavam pagando os dízimos e as ofertas alçadas. E a casa do Senhor estava vazia e sem mantimento para os sacerdotes. Examinem o capítulo 1 e o capítulo 2 de Malaquias e vejam o que o povo religioso estavam fazendo com a lei que Deus tinha dado a Levi. Os líderes religiosos achavam que Deus não merecia dar as primícias da terra. Os líderes religiosos estavam levando para o sacrifício da casa do Senhor os animais doentes, cegos, que
não servia para o consumo deles. E como não servia para o consumo deles, estavam levando para oferecer a Deus em sacrifício. E aquele sacrifício não estava agradando a Deus, porque eram coisas que não prestavam nem para o consumo deles. Imagine uma coisa que não servia para o consumo deles, agora iam oferecer a Deus em sacrifício. Então, Deus viu que com este sacrifício estavam profanando o santuário de Deus. Quando eles viram que Deus não estava se agradando daqueles sacrifícios defeituosos, faziam tudo isso e ainda cobriam o altar do Senhor de lágrimas e choro e gemidos, porque Deus não estava aceitando o seu sacrifício de coisas que não prestavam. Aqueles líderes religiosos estavam se prostituindo com filhas de Deus estranho, estavam sendo infiel para com a sua mulher que Deus tinha lhe dado na sua mocidade, estavam repudiando as suas mulheres e dando carta de divórcio e casando com filhas de Deus estranhos. Quando os fiéis dizimistas viram o que os sacerdotes estavam fazendo com os dízimos da casa do Senhor, deixaram de trazer os dízimos para a casa do Senhor, porque os dízimos não estavam sendo usados como era para ser usado. E o povo tinha tanto zelo pelo dízimo que eles traziam para a casa de Deus. Os dízimos eram trazidos para a casa do Senhor como sacrifício e oferta para Deus, mas os líderes religiosos estavam profanando o sacrifício na casa do Senhor. Os líderes religiosos estavam usando das coisas ruins para profanar o santuário de Deus. Então, os que eram fiéis dizimistas acharam por bem não trazer mais os dízimos para a casa do Senhor, nem que faltasse o mantimento dos líderes religiosos. Aí foi que Deus levantou o profeta Malaquias para repreender os dizimistas, que não estavam trazendo os dízimos para a casa do Senhor. Para os fiéis dizimistas, Deus estava aprovando tudo aquilo que aqueles líderes religiosos estavam fazendo. Tendes enfadado ao Senhor, e ainda dizeis, em que temos nós enfadado ao Senhor? Com as vossas palavras agressivas, dizendo que os que fazem mal passam por bom aos olhos do Senhor, e é desse que ele se agrada. Será que Deus realmente está se agradando daqueles fiéis dizimistas que tinham razão, ou se eles tinham razão em dizer que aqueles líderes religiosos, mesmo fazendo todo o mal contra Deus, Deus ainda estava se agradando deles? Será que o Deus da justiça aprova quem profana o seu santuário aqui na terra? Agora nós vamos meditar no capítulo 3 de Malaquias, onde mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio, usam Malaquias 3:10 para doutrinar os seus fiéis que, se não pagarem os dízimos, estão roubando a Deus, e quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não entra no reino de Deus. Vão para o inferno depois da sua morte física. E os seus fiéis, com medo de ir para o inferno depois da morte física, pagam os dízimos de tudo quanto eles ganham para não irem para o inferno de fogo depois da sua morte física. Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI nunca perguntaram a Deus por que o profeta Malaquias pediu para o povo trazer os dízimos para a casa do Senhor. Quando aqueles líderes religiosos viram que a casa do Senhor estava ficando vazia, porque o povo não estava mais trazendo os dízimos para a casa do Senhor, começaram a clamar a Deus com choro e lágrimas e gemidos. Deus, como é bom e cheio de misericórdia, teve compaixão daquele povo que estavam começando a passar necessidade, porque o povo não estava mais trazendo os dízimos para a casa do Senhor. Deus levanta o profeta Malaquias com uma palavra: assim diz o Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Meditamos no capítulo 1 de Malaquias e no capítulo 2 de Malaquias, e chegamos a uma conclusão: o porquê o povo não estava trazendo os dízimos para a casa do Senhor. Agora vamos meditar no capítulo 3 de Malaquias, que diz assim: eis que eu envio o meu mensageiro, ele há de preparar o caminho diante de mim, e de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o anjo do pacto, a quem desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos Exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Pois ele
Ele será como fogo de fundidor e como sabão de lavadeiros. Assentar-se-á como fundidor, purificará a prata e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata, até que tragam ao Senhor oferta de justiça. Então a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o trabalhador em seu salário, e o órfão e a viúva, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não me temem, diz o Senhor dos Exércitos, pois eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, filhos de Jacó, não sois consumidos. Desde os dias de vossos pais vos desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai para mim, e eu tornarei para vós, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais, e dizeis ainda, em que temos te roubado? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, vós sois amaldiçoados com a maldição, porque a mim me roubais, sim, vós toda a nação. Trazei todos os dízimos na casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela venha a maior abastança também. Por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem o fruto da vide do campo, lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. As vossas palavras foram agressivas para mim, diz o Senhor dos Exércitos, mas vós dizeis, que temos falado contra ti? Vós tendo dito, inútil a servir a Deus, que nos aproveita termos o cuidado de guardar os teus preceitos e andar de luto diante do Senhor dos Exércitos? Ora, pois nós reputamos por bem-aventurados os soberbos, também os que cometem impiedade, prosperam. Sim, eles tentam a Deus e escapam. Então aqueles que temiam o meu nome, ou seja, os que temiam ao Senhor, falaram uns aos outros, e o Senhor atentou e ouviu, e um memorial foi escrito diante dele, para os que temiam ao Senhor, e para os que se lembravam do seu nome. E eles serão meus, diz o Senhor dos Exércitos, minha possessão particular, naquele dia que preparei. Poupá-lo-eis como um pai poupa o seu filho que o serve. Então vereis outra vez a diferença do que serve a Deus e do que não serve a Deus. Pois que aquele dia vem ardendo como uma fornalha. Todos os soberbos e todos os que cometem impiedade serão como restolho, e o dia que está para vir os abrasará, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz e nem ramo. Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, trazendo curas nas suas asas. E vós saireis e saltareis como bezerro da estribaria, e pisareis os ímpios, porque se farão cinza debaixo de vossos pés, naquele dia que preparei, diz o Senhor dos Exércitos. Os amados irmãos e ouvintes chegaram a uma conclusão, porque Deus levantou o seu profeta para repreender os dizimistas. Não há nenhuma necessidade de nenhum líder religioso usar Malaquias 3,10 para doutrinar os seus fiéis a pagar o dízimo hoje no século XXI, terceiro milênio, dizendo que, se não pagar o dízimo, está roubando a Deus. O profeta disse que toda nação estava roubando a Deus, estavam enfadando a Deus, estavam sendo agressivos para com Deus, estavam dizendo que era inútil servir a Deus, porque quem não servia a Deus também escaparia do juízo de Deus. Todos que praticavam o mal, era destes que Deus se agradava. Será que realmente Deus aprova quem pratica a iniquidade aqui na terra? Deus diz para o seu profeta, mostre para estes rebeldes qual será o fim daqueles que praticam o mal e a iniquidade aqui na terra. Naquele dia eles vão ver a diferença de quem serviu a Deus aqui na terra e de quem não serviu a Deus aqui na terra.
mostre para estes profanadores que eu vou transformar eles em cinza naquele grande dia que preparei para quê? Que eu preparei para destruir os ímpios, os quais eles pensam que vão escapar naquele grande dia que vem ardendo como uma fornalha. E naquele dia não ficará nem raiz e nem ramo. Os ímpios se farão cinza debaixo da planta dos pés dos justos, que serviram a Deus aqui na terra. Mas antes que venha este grande dia, Deus prometeu enviar o seu mensageiro para preparar os povos da terra. Deus enviou o seu mensageiro, João Batista, o qual veio preparar o caminho para o Filho de Deus andar. João Batista dizia para os seus ouvintes: após mim vem um homem que eu não sou nem digno de me abaixar para desatar as correias das suas sandálias. Quando João viu Jesus de longe, ele disse: é aquele homem que vem como Salvador da humanidade. Ouçam a tudo o que ele vos falar para vocês. Mas antes de falarmos sobre o Senhor Jesus Cristo, nós vamos voltar um pouco ao livro do profeta Malaquias. Ninguém nunca parou um pouco para examinar que a última palavra pronunciada por Malaquias é a palavra maldição. Malaquias poderia ter encerrado as suas palavras ou as suas profecias com qualquer outra palavra. Mas a palavra maldição tem um significado para a lei do velho pacto. Veja que Malaquias disse que toda a nação estava roubando a Deus nos dízimos e nas ofertas alçadas. Todas as nações estavam em maldição. Deus estaria quebrando esta maldição dos povos da terra. E que depois que fosse quebrada esta maldição da terra, ninguém poderia mais obedecer à lei do velho pacto. Deus estaria enviando o seu Filho a esta baixa terra para fazer uma nova aliança com todos os povos da terra. Deus estaria entregando todo o poder e autoridade nos céus e na terra nas mãos de seu Filho Jesus Cristo. O que ele mandasse fazer, o povo fizesse. O que ele não mandasse fazer, o povo não precisava fazer. O Filho de Deus estaria assumindo toda a maldição da lei sobre o seu corpo. É como disse João Batista em João 1, 16, 17. A lei foi dada por intermédio de Moisés. A graça e a verdade veio por intermédio do Senhor Jesus Cristo, o Filho de Deus Altíssimo. Paulo disse em Romanos 10 e 4. O fim da lei é Cristo para justificar todos que nele crêem e lhe obedecem aqui na terra. Veja também em Hebreus 5, 8, 9, que diz assim: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que sofreu, e tendo sido aperfeiçoado, veio a ser o autor de uma eterna salvação para os que lhe obedecem. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, já tem que haver uma diferença aqui na terra, dos que obedecem à lei e dos que obedecem à graça do Filho de Deus aqui na terra. Isso quer dizer que os que ainda estão obedecendo à lei ainda não foram justificados pelo Filho de Deus aqui na terra. Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI não sabem a diferença da lei para a graça do Filho de Deus aqui na terra. Porque se soubessem fazer a diferença da lei para a graça do Filho de Deus, não aplicariam Malaquias 3:10 como uma doutrina obrigatória para os seus fiéis, sob pretexto que quem não obedecer à doutrina de Malaquias 3:10 está roubando a Deus aqui na terra. E por estarem roubando a Deus aqui na terra, não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Acreditamos que quem ainda está obedecendo à doutrina de Malaquias 3:10 ainda está na maldição da lei, separado de Cristo, o Filho do Deus Altíssimo, aqui nesta baixa terra. Ou se faz a diferença aqui na terra da lei para a graça aqui na terra, ou naquele dia vai ser confundidos e envergonhados na presença do autor da graça de Deus. Acreditamos que os líderes religiosos do século XXI, que ainda estão vivendo a doutrina de Malaquias 3:10, estão na mesma situação daqueles líderes religiosos do tempo de Malaquias, profanando a graça do Filho de Deus hoje no século XXI, terceiro milênio. Os irmãos e ouvintes prestaram atenção como se encontravam os líderes religiosos no tempo de Malaquias? É lamentável se dizer, mas não posso me omitir de falar o que Deus me manda falar para os líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Todos os líderes religiosos do século XXI que estiverem usando na sua igreja a doutrina de Malaquias 3:10 estão separados da graça do Filho de Deus aqui na terra.
e ainda estão na maldição da lei, como aqueles povos do tempo do profeta Malaquias. Para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio, o sacrifício do Filho de Deus na cruz do Calvário foi em vão, como disse Paulo em Gálatas 2, 19 a 21. Para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, o Filho de Deus ainda não veio a esta baixa terra para resgatar os povos da terra da maldição da lei do velho pacto. Veja Paulo dizendo na sua carta aos Gálatas, capítulo 3, versículo 10 a 13, pois todos quantos são das obras da lei estão debaixo da maldição, porque está escrito, maldito todo aquele que não permanecer em todas as coisas que estão escritas no livro da lei para cumprir. Só pisou um homem nesta baixa terra que teve condições de cumprir tudo o que estava na lei, ou tudo o que estava escrito no livro da lei para cumprir. Só ele teve a condição de cumprir. É evidente que pela lei ninguém é justificado diante de Deus, porque o justo viverá da fé em Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Cristo nos resgatou da maldição da lei, fazendo-se maldição em nosso lugar, porque está escrito, maldito todo aquele que for pendurado no madeiro. Irmãos, como o homem fala, um testamento embora de um homem uma vez confirmado por Deus, ninguém anula, nem acrescenta coisa alguma. Paulo estava falando do testamento que o Filho de Deus veio trazer a esta baixa terra para os que viviam na maldição da lei do velho pacto. Paulo disse que o Novo Testamento foi feito pelo Filho de Deus, foi confirmado pelo o próprio Deus, quando Deus diz, este é o meu Filho amado, a ele ouvi em tudo o que ele vos disser, em tudo o que ele vos mandar fazer. Irmãos, e ouvinte da palavra de Deus, uma doutrina que nem o Filho de Deus, nem os seus apóstolos não pregaram aqui na terra, podemos considerar uma doutrina anátema. Veja o que disse Paulo, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 1, versículo 6 a 12, 1 Timóteo 6, 3 a 14, 2 João 1, 7 a 10. Se o Senhor Jesus Cristo e os seus apóstolos não ensinaram a doutrina de Malaquias 3,10, por que os líderes religiosos do século XXI pregam com tanta rigorosidade para os seus fiéis? Neste caso, se tem que obedecer à doutrina de Malaquias 3,10, na graça de Cristo, então está anulada a nova aliança que o Filho de Deus fez há quase 2000 anos passado com os povos da terra. Está anulado o Novo Testamento para mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI, terceiro milênio. Por quê? A porcentagem das igrejas do século XXI que não obedecem à doutrina de Malaquias 3,10 é menos de 10% hoje no século XXI, terceiro milênio. Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI obrigam seus fiéis a cumprir a doutrina de Malaquias 3,10 sob pretexto que quem não cumprir a doutrina de Malaquias 3,10 estão roubando a Deus. E por estarem roubando a Deus, não tem salvação e nem o direito de entrar no reino de Deus. É lamentável. Em pleno século XXI existia um povo religioso na terra, como no tempo do profeta Malaquias, profanando o santuário de Deus com outros sacrifícios que não está de acordo com o sacrifício do Filho de Deus, ensinando outra doutrina que não bate com a doutrina do Filho de Deus. Eu desafio a qualquer um líder religioso do século XXI, terceiro milênio, para ele me mostrar, com as palavras do Senhor Jesus Cristo e dos seus santos apóstolos, eles pregando uma mensagem que tenha como base Malaquias 3,10, que quem não pagar os dízimos está roubando a Deus, e quem não pagar os dízimos não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus. Se os irmãos me mostrarem de Mateus e Apocalipse uma só palavra do Senhor Jesus Cristo e dos seus apóstolos dizendo que quem não pagar o dízimo
não tem salvação nem o direito de entrar no reino de Deus, eu deixo a graça e vou para a lei de Malaquias 3:10, profanar o Espírito da graça de Deus, juntamente com mais de 90% dos religiosos do século XXI, terceiro milênio. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, veja o que está escrito em Hebreus 10, 28 e 29, que diz assim: havendo alguém rejeitado a lei de Moisés, morre sem misericórdia, pela palavra de 2 ou 3 testemunhas. De quanto maior castigo será merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue do pacto com que foi santificado e ultrajar o Espírito da graça? Qual é a diferença de quem ainda está na lei de Malaquias 3:10 para quem está profanando o Espírito da graça do Filho de Deus aqui na terra hoje no século XXI do terceiro milênio? Tem 2 testemunhas provando que tem mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI estão profanando o Espírito da graça do Filho de Deus aqui na terra, hoje no século XXI, terceiro milênio. Moisés tomava como testemunha contra os desobedientes à palavra de Deus o céu e a terra, porque o céu é o trono de Deus e a terra o escabelo dos seus pés. Já imaginaram, irmãos e ouvintes, o céu e a terra testemunhando que mais de 90% dos líderes religiosos e seus fiéis estão profanando os sacrifícios que foi feito pelo Filho de Deus aqui nesta baixa terra, para resgatar o povo da maldição da lei, do velho pacto? No tempo da lei de Moisés, se 2 ou 3 testemunhas provassem que alguém tinha profanado a lei de Moisés, morria sem misericórdia, não tinha perdão. Naquele dia vai ter 2 testemunhas dos que profanaram o Espírito da graça do Filho de Deus aqui na terra. É as mesmas testemunhas que Moisés tomou contra o povo que profanavam a lei no seu tempo. Não tinha perdão naquele tempo, morria sem misericórdia. Será que vai ter perdão para os que profanarem o Filho de Deus aqui na terra? O escritor aos Hebreus diz que o castigo é muito maior, ou é muito pior, dos que profanarem o Filho de Deus aqui na terra, do que o castigo dos que profanaram a lei de Moisés. Por quê? O castigo é pior do que o castigo da lei, dos que profanarem o Filho de Deus aqui na terra. Na lei só morria a matéria. Ainda tinha uma chance de salvar a sua alma do inferno. Quem profanar o Filho de Deus não tem nenhuma chance de salvar a sua alma. É condenação eterna, sem nenhuma chance. Morte do corpo e da alma, banido da presença de Deus e do seu Filho Jesus Cristo. Veja, 2 Tessalonicenses 1, 5 a 12, Romanos 2, 4 a 8. Naquele dia em que o Filho de Deus vem para fazer justiça com todos os povos da terra, que profanaram o seu santo sacrifício na cruz, para obedecer uma lei que o Filho de Deus já tinha cumprido com a sua morte na dura cruz do Calvário. Para quem obedecer um ponto da lei do velho pacto, a morte do Filho de Deus foi em vão. Somente naquele dia é que alguém vai ver a diferença, ou outra vez a diferença, de quem viveu na graça de Cristo para quem viveu na lei de Malaquias 3:10. Mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI não compreendem o livro de Malaquias. O que os líderes religiosos do século XXI ainda aproveitam do livro de Malaquias é o versículo 10 do capítulo 3. Este é o único versículo que mais de 90% dos líderes religiosos do século XXI aproveitam, porque é a menina do olho da sua igreja. Sem este versículo de Malaquias 3:10, as religiões do século XXI não sobrevivem. Um líder religioso escreveu em um livro e ele publicou no seu livro que a vida da sua igreja estava no dinheiro. O dinheiro era o sangue da sua igreja, disse este líder. Uma palavra desta natureza profana o sacrifício do Filho de Deus, que foi feito na cruz do Calvário, que foi feito pela graça e não por dinheiro. E a porcentagem de líder religioso que pensa assim, como este líder religioso que escreveu este livro, é mais de 50%. Quer saber se não é verdade o que estamos dizendo? Que é mais de 50%
das religiões do século XXI que a vida da sua igreja está no dinheiro, retirem a doutrina de Malaquias 3:10 das igrejas do século XXI para ver se elas não abrem falência e fecham as suas portas. A vida da igreja do Senhor Jesus Cristo está no seu precioso sangue derramado na cruz do Calvário. Quem purifica os nossos pecados é o dinheiro ou é o sangue de Jesus Cristo? Veja 1 João 1:1, capítulo 1, versículo 1 a 7. Diante de Deus e do seu Filho Jesus Cristo, dinheiro é como lixo, não tem nenhum valor. Não há dinheiro aqui na terra que compre uma alma. O homem mais rico da face da terra, se fosse apresentar diante de Deus e de seu Filho Jesus Cristo para pagar sua salvação com dinheiro, ainda vai faltar 99% do seu dinheiro para ele pagar sua salvação para com Deus. A salvação não tem preço, é de graça. A salvação só exige uma coisa dos que acreditam na salvação. A salvação não tem preço, é de graça. O Salvador só exige uma coisa dos que querem se salvar. Veja a resposta em Hebreus 5:8-9. Obediência à sua santa palavra aqui na terra, até o fim da sua vida terrena. Este é o preço da salvação de uma alma. Sem este preço, nenhuma alma purificará os seus pecados aqui na terra. Nenhuma alma é purificada para entrar no reino de Deus ou nos céus de glória. Provera Deus que muitos líderes religiosos do século XXI aceitassem o conselho do atalaia de Deus e eliminassem a doutrina de Malaquias 3:10 das suas igrejas, passassem a viver pela graça de Cristo sem a sombra da lei do velho pacto. Veja o conselho de Paulo, 1 Timóteo 6:3-14. Veja 1 Timóteo 6:10. Este versículo fala que o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. Quer entrar no reino de Deus? Então aborreça o dinheiro e ame a palavra de Deus. Este versículo 10 abre a porta do céu para as almas entrar. Malaquias 3:10 escancara a porta do inferno para muitas almas entrar. Porque quem obedece a Malaquias 3:10 ama o dinheiro, e o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males. E nesta cobiça muitos têm se desviado do caminho do céu para entrarem no caminho do inferno. Quem é o caminho do céu? Veja João 14:6. Quem é a porta do céu? Veja João 10:9. O Senhor Jesus Cristo diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Eu sou a porta do céu. Quem entrar por mim é salvo, sem pagar nem um centavo a ninguém aqui na terra. Deus não tem banco no céu para depositar os dízimos que os religiosos pagam para os seus líderes religiosos aqui na terra. Nunca diga que está devolvendo dízimo para Deus. Deus não precisa do teu dinheiro, amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus. Quem precisa do teu dinheiro é o teu líder religioso. Não tem um comércio melhor nessa terra, hoje no século XXI, de que se fundar igrejas e cobrar 10% da renda ou do salário dos seus fiéis. A maioria das igrejas do século XXI é um comércio de almas humanas, como profetizou Pedro na sua segunda carta, capítulo 2, 1-19. Amados irmãos e ouvintes, meditem na segunda carta de Pedro, capítulo 2, 1-19. Deus quer libertar muitas almas que estão sendo vendidas como mercadorias pelos líderes religiosos do século XXI do terceiro milênio. Muitos líderes religiosos prometem libertação para as almas quando eles mesmos são escravos da corrupção ou escravos do pecado. Porque de quem um homem é vencido, torna-se escravo do mesmo homem. Então tem milhares e milhares de lideranças religiosas hoje no século XXI convencendo as almas a pagar os dízimos, porque quem não paga os dízimos está roubando a Deus, e quem rouba a Deus é ladrão, e ladrão não entra no reino de Deus, vão para o inferno de fogo ardente. Então as pobres almas se tornam escravas destes líderes religiosos e pagam os dízimos de tudo quanto eles ganham, sem negar nem um centavo, para não irem para o inferno de fogo ardente depois da sua morte física. Não sabem estas pobres almas que pagando os dízimos não lhe dá direito de entrar no reino dos céus. Quem obedece a uma doutrina
que não foi ensinado por Jesus Cristo e pelos seus apóstolos, está fechando a porta do céu para eles. Nem eles entram e nem os que obedecem a tal doutrina. Vão ficar do lado de fora, batendo na porta, pedindo para o Senhor Jesus Cristo abrir. E a resposta do Senhor Jesus Cristo para os tais vai ser: não vos conheço, não sei de onde vocês são, apartai-vos de mim, malditos praticadores de iniquidade. Veja Mateus 7, 21 a 23, Lucas 13, 25 a 28, Mateus 25, 41, 46. Então naquele grande dia vereis outra vez a diferença de quem obedeceu à doutrina da graça do Filho de Deus para quem obedeceu à doutrina da lei de Malaquias 3 e 10. Vale a pena obedecer à doutrina da lei de Malaquias 3 e 10 e perder o direito de entrar no reino de Deus? Vale a pena ganhar o mundo inteiro e perder a salvação da sua alma? Vale a pena ter tantas riquezas aqui na terra e perder as riquezas celestiais? Veja os conselhos do Salvador Jesus Cristo. Veja Mateus 6, 19 a 34, Mateus 16, 24 a 27. Amados irmãos que são fiéis dizimistas, vocês sabiam que os dizimistas, que os dízimos que vocês dão para Deus, antes de chegar no banco de Deus, os ladrões roubam os dízimos de vocês? Qual é a diferença dos tesouros aqui da terra para os tesouros do céu? Naquele grande dia, alguém vai ver a diferença de quem amou os tesouros aqui da terra para quem amou os tesouros celestiais. Naquele grande dia vai haver a separação dos que amaram os tesouros terrenos e dos que amaram os tesouros celestiais. Os que amaram os tesouros terrenos vão ficar à esquerda do Senhor Jesus Cristo naquele grande dia, para ouvir ele dizer: apartai-vos de mim, malditos. Os que amaram as riquezas celestiais vão ficar à direita do Senhor Jesus Cristo para ouvir ele dizer: vinde bendito meu Pai. Naquele dia alguém vai ver outra vez a diferença do povo que obedeceu à lei de Malaquias 3:10 para o povo que obedeceu à graça do Filho de Deus aqui na terra. O povo da lei à esquerda do Senhor Jesus Cristo no juízo final. O povo da graça de Cristo à direita do Senhor Jesus Cristo no juízo final. Já tem que haver uma diferença aqui na terra do povo da lei para o povo da graça de Cristo. E naquele dia vereis outra vez a diferença do povo da lei e do povo da graça de Cristo. Que diferença muitos religiosos do século XXI estão fazendo do povo da lei para o povo da graça de Cristo? Será que nós estamos fazendo a diferença? Estamos sendo diferente do povo da lei? Ou estamos agindo como aquele povo do tempo de Malaquias, enfadando a Deus com palavras agressivas e dizendo que é inútil servir a Deus, porque Deus gosta mais de quem faz o mal do que quem faz o bem? Ou aonde está o Deus da justiça? Somente naquele dia alguém vai ver a diferença daqueles que proferiram palavras agressivas para com Deus, o nosso Criador. Naquele dia só vai ter dois povos: o povo da lei e o povo da graça. O povo da graça à direita, o povo da lei à esquerda. Para o povo da graça, o rei vai dizer: vinde benditos. Para o povo da lei, o rei vai dizer: apartai-vos de mim, malditos. Amados irmãos e ouvintes da palavra de Deus, prestem muito atenção de qual lado vocês estão, se ao lado da lei ou ao lado da graça de Cristo. A nossa vida é um livro aberto diante de Deus, o nosso Criador. Ele está vendo quem está na lei e quem está na graça do seu Filho Jesus Cristo aqui na terra. No céu tem livros para anotar tudo o que os povos da terra fizerem. Tem os livros das anotações de quem profanou o Filho de Deus aqui na terra, e tem o livro da vida para as anotações de quem não profanou o nome do Filho de Deus aqui na terra. Não tenho dúvidas, no livro da lei não se encontra nenhum nome dos que profanaram o Filho de Deus aqui na terra. E quem não for achado escrito no livro da vida do Cordeiro vai ser lançado no lago de fogo ardente, que é chamado de segunda morte. Primeira morte, morte do corpo. Segunda morte, a morte da alma. Só passarão pela segunda morte os que profanaram o sangue do Cordeiro que foi derramado na dura cruz do Calvário. Quem já imaginou quanto tem de religioso no século XXI profanando o sangue do Filho de Deus aqui na terra? Para cada época Deus tem uma atalaia para levantar na terra
para avisar o grande perigo que os povos da terra estão correndo, por não querer obedecer ao Filho de Deus aqui na terra. Ai de mim se eu não disser a verdade que eu ouvi. Ai de mim se eu me calar quando Deus me mandar falar. Este é o atalaia que Deus está levantando no século XXI, terceiro milênio, para avisar para os religiosos do século XXI o que em breve vai acontecer com os que profanarem o sangue do Filho de Deus aqui na terra. Por enquanto, os irmãos e ouvintes estão ouvindo uma voz de alerta de um atalaia de Deus no século XXI, terceiro milênio. Aguardem que em breve os irmãos e ouvintes estarão ouvindo o próprio Filho de Deus, repetindo tudo o que o atalaia de Deus tem falado nas suas mensagens de advertência. É uma voz que clama no deserto das religiões do século XXI, terceiro milênio. Mais de 50% das religiões do século XXI, para Deus é um deserto, quando não existe a palavra verdadeira. Quem predomina é a palavra dos líderes religiosos hoje no século XXI, terceiro milênio. Quem predomina é a palavra dos líderes religiosos. Muitos líderes religiosos não estão preocupados com a grande diferença que precisa se fazer aqui na terra, do povo de Deus para o povo do mundo. Todas as religiões, os seus fiéis estão todos os dias nas suas igrejas chamando Jesus Cristo de Senhor, Senhor, mas não fazem o que o Senhor Jesus Cristo mandou fazer. Veja Lucas 6,46, Mateus 7, 21 a 23. São poucos os religiosos do século XXI que faz diferença do povo do mundo. O inimigo tem falado no ouvido de muitos religiosos que não precisa fazer diferença, porque Deus só quer o coração. Vestuário não importa para Deus, pinturas não importa para Deus, cortar os cabelos não importa para Deus, tomar banho nas praias seminu não importa para Deus. O Deus que eles servem não se importa com nada do que eles façam. Cada um vive da maneira que bem quiser. Ninguém fala nada contra, porque o Deus deles não está preocupado se os seus servos andam nu ou mal vestido. O Deus deles só quer o seu coração. Vamos ver se o Senhor Jesus Cristo diz assim para os seus servos que só quer o coração? Veja Mateus 15, 6 a 20. Este ensinamento que Deus só quer o coração é de procedência maligna, não tem base nas palavras do Senhor Jesus Cristo. Deus quer o homem e a mulher santificada de corpo e alma. Homens e mulheres que andam seminus é procedência maligna. Mulheres que andam todas pintadas e enfeitadas como a rainha Jezabel é procedência maligna. Veja Mateus 5, 36 a 37, Tiago 5, 12. Quem anda mal vestido e seminu, vem do coração o desejo de andar mal vestido e seminu. Quem tem um bom coração, que agrada a Deus, não anda seminu ou mal vestido. Quando uma mulher pensa em andar toda pintada e enfeitada como a rainha Jezabel, vem do seu coração o desejo de fazer coisas que Deus não aprova. O Senhor Jesus Cristo disse que do coração dos povos é de onde sai tudo o que é ruim. E os desejos de desobedecerem a Deus e a sua santa palavra aqui na terra saem de dentro do coração. Será que as escrituras sagradas aprovam estas pessoas que andam seminus e mal vestidos? Veja na sua Bíblia, não importa a sua tradução. Veja Apocalipse 16:15, Apocalipse 3:18, 2 Coríntios 5:1 a 4. De dentro do coração dos homens e das mulheres é de onde saem os maus pensamentos. Todo pensamento diabólico sai do coração dos homens e das mulheres. O Senhor Jesus Cristo disse que não tornasse um cabelo da vossa cabeça branco ou preto. Isso quer dizer que nem homens e nem mulheres não podem pintar os seus cabelos nem de branco nem de preto, de nenhuma cor. Se está preto, deixem preto. Se está branco, deixem branco. Porque quem pinta os seus cabelos de qualquer uma cor é de procedência maligna. E essa procedência maligna vem de dentro do coração dos homens e das mulheres, de pintarem os seus cabelos. Veja o que diz as Escrituras Sagradas para quem quer servir a Deus em santidade, com pudor e modéstia. Veja Mateus 5,48, 1 Pedro 1,13 a 25. O Senhor Jesus Cristo disse: sede perfeito como é perfeito o vosso Pai Celestial.
Pedro disse: sede santo em toda a vossa maneira de viver. Quem já se viu um santo ou uma santa andando seminu ou mal vestido? Deus se agrada do coração dos santos. Por quê? Do coração dos santos não sai procedência maligna. O único homem que pisou nesta baixa terra, que tinha condições de conhecer os corações dos humanos da terra, foi o Senhor Jesus Cristo. O Senhor Jesus Cristo conhecia as intenções dos corações dos humanos da terra. Uma pessoa que abre a sua boca e diz que Deus só quer o seu coração, é muita falta de conhecimento da palavra de Deus e do Senhor Jesus Cristo. Veja o que disse o profeta Jeremias: quem é o coração dos humanos da terra? Veja Jeremias 17:9. Enganoso é o coração, mais que todas as coisas, e perverso, quem poderá conhecer? É exatamente o que o Senhor Jesus Cristo disse em Mateus 15:17-19, sobre o coração dos humanos da terra. Acreditamos que um fiel de uma religião que diz que Deus só quer o seu coração, ele aprendeu com o seu líder religioso, não foi com o Senhor Jesus Cristo, porque o Senhor Jesus Cristo jamais ensinou uma palavra desta natureza contra as Escrituras Sagradas. Não encontramos nenhuma palavra desta natureza pregada por nenhum profeta de Deus, que Deus só quer o seu coração. Tem que haver uma diferença do coração do justo para o coração do ímpio. O coração do justo aprende com as Escrituras Sagradas, o coração do ímpio aprende com o seu líder religioso. O Senhor Jesus Cristo disse: aprendam de mim. Paulo disse: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Veja Mateus 11:29, o que Jesus disse. Veja 1 Coríntios 11:1, o que Paulo disse. Quer ser diferente aqui na terra? Aprenda com o Senhor Jesus Cristo e imite o apóstolo Paulo, que naquele dia você verá outra vez a diferença do que aprendeu com o Senhor Jesus Cristo e imitou o apóstolo Paulo. Somos a Atalaia da última hora, de volta à palavra original. É o conselho de Deus ou o conselho dos céus. Nos últimos tempos, antes de tocar a última trombeta, depois que a última trombeta tocar, os povos da terra não tem mais nenhuma chance de salvação eterna. Agora é só aguardar o juízo final, aonde o Senhor Jesus Cristo vai reunir todas as nações da terra que viveram desde os tempos de Noé. Agora é a separação dos justos e dos ímpios. Agora se cumprirá a profecia de Malaquias, e vereis outra vez a diferença do justo e do ímpio, dos servos de Deus e dos servos do mundo, dos servos de Deus e dos servos dos homens aqui na terra, dos que acreditaram em Jesus Cristo como seu único pastor e dos que acreditaram nos homens como pastores. Quem acreditou em Jesus Cristo como pastor vão ficar à sua direita no juízo final. Quem acreditou nos homens como pastores vão ficar à sua esquerda no juízo final. Para a sua meditação, amado ouvinte, leia Mateus 25:31-46. Aqui está a separação dos justos e dos ímpios. Somente aqui alguém vai ver outra vez a diferença dos justos e dos ímpios, dos que servem a Deus aqui na terra e dos que não servem a Deus aqui na terra. Estamos limpos do sangue de todos que ouviram a nossa mensagem e não deu crédito. Foi a palavra que Deus revelou dos céus para o seu porta-voz no século XXI, terceiro milênio, para aconselhar os povos da terra antes de tocar a última trombeta. É o conselho, é a palavra. Deus em Cristo seja louvado. Ora vem, Senhor Jesus. Amém. Cristo Supremo, do céu veio ao mundo, e trouxe graça, virtude e paz, deu vida aos mortos, curou os enfermos, manifestando poder eficaz. Foi sempre humilde e obediente até a morte. Jesus
missa divina, e é no céu ouvir